Olá pessoal, tudo bem? Então na aula anterior nós realizamos aqui o envio, de informações de um formulário para o nosso controlador e esses dados estão sendo validados agora pelo nosso modelo, só que as mensagens de erro estão exibidas em inglês, e aí nesta aula então nós vamos realizar a tradução dessas mensagens de erro. Bom, para realizar a tradução, então, se você vir aqui no Google digitar Composer CodeIgniter Translation, ele vai mostrar aqui para você como que você pode fazer para estar realizando essa tradução. Então é só a gente vir aqui, mensagem translation, no manual, e aí então, a melhor alternativa é executar esse comando aqui, Composer Require CodeIgniter Translation. Eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no nosso Visual Studio Code, eu vou interromper o servidor que está executando, e aí eu vou executar esse comando, então, Composer Require CodeIgniter 4 Translations. Vou dar um Enter, ele vai acessar o servidor e vai baixar para a gente as traduções. Ok, então ele já baixou, instalou, e aí a gente precisa então configurar o nosso aplicativo. Então para configurar, a gente vem aqui na pastinha config, e aí nós vamos aqui no arquivo app, e aí no arquivo app, aqui ali por volta da linha 72, nós temos aqui o The Full Language em inglês. Nós vamos colocar um pt -br, vamos ver se agora vai dar certo. Então, novamente aqui uma senha, cadastrar, e agora sim, então, está traduzido. Então, olha lá. O campo nome deve conter pelo menos 7 caracteres, o campo senha deve conter pelo menos 8, e aí o campo confirma senha deve ter pelo menos 8, e não é um arquivo de upload válido. Então, as traduções foram realizadas. Ok. Bom, quando a pessoa clica aqui em cadastrar e a senha e os dados não são válidos, ele está mostrando aqui essas mensagens de erro, e está ficando nessa tela. O que seria interessante? Seria interessante que ele voltasse para a tela anterior e mostrasse as mensagens de erro nessa tela. Então vamos aproveitar e já fazer essa correção aqui agora. Tá? Então vou vir aqui, vou voltar no meu controlador, então na função inserir, e aqui a gente pegou os dados, a gente criou o modelo e a gente tentou salvar esses dados, E quando a gente tenta salvar, ele já faz essa validação para a gente, por isso que mostra aquelas mensagens de erro. Então se ele tivesse conseguido salvar, não mostraria, mas como ele não conseguiu salvar, então a gente está mostrando os erros aqui. Então o que a gente quer fazer? A gente quer voltar para a tela anterior se ocorrer um erro. Então vou fazer aqui um return, então volta, com um redirect, e aqui eu vou dar um back, então volta para a página anterior. A gente vai fazer um redirecionamento. Eu vou comentar essa linha aqui porque a gente vai precisar digitar mais algumas coisas. Bom, então se der um erro, ele vai voltar, a gente vai redirecionar de volta, back para trás, Então nós vamos voltar para essa página de cadastro. Eu vou digitar a senha aqui de novo, tá? Vou clicar em cadastrar, e aí ele vai e volta. Tá? Então, voltou aqui com os dados todos brancos, Eu perdi todas as informações que eu digitei. Bom, se eu quiser recuperar essas informações que foram digitadas, aqui no back eu ainda posso colocar mais um parâmetro. Eu posso colocar um with input. Então, volta com as entradas, volta com os dados que foram enviados. Tá? Então, ele vai voltar para o formulário com os dados. E aí, para exibir, então, esses dados que estão voltando no formulário, nós temos que vir aqui no formulário e nos campos de input, nós vamos colocar, então, value, tá? Então, quando eu coloco um value aqui, coloco algum valor, então esse valor vai ser o valor inicial do campo. Então, se eu colocar aqui, der um atualizar, ele vai mostrar para mim o valor que eu digitei ali no campo value, tá? Bom, aqui nesse value nós vamos abrir tag do PHP, esse interrogação igual, ele equivale ao PHP echo, tá? Então, é uma forma abreviada de escrever PHP echo. Então, aqui eu vou colocar interrogação igual, old, que é o valor antigo, então essa função old vai pegar o valor que foi enviado antes no formulário, e aqui eu tenho que dizer qual que é o campo, qual que é o campo antigo que eu quero. Então, o campo nome, que é o mesmo campo que está aqui, tá? E aí a gente repete esse processo para todos os inputs. Então, Ctrl C, Ctrl V, aqui é e-mail, aqui senha, aqui confirma senha e aqui o foto.
Ok? Então, feito isso daí, vou vir aqui de novo, vou atualizar, e aí eu vou testar aqui de novo. Então, Maria da Silva, e-mail maria.com@gmail.com, senha 1234, e aí eu vou escolher uma foto aqui, que é IFSU de Minas, cadastrar. Bom, aí ele voltou com os dados que estavam preenchidos, tá? Então, deu um erro, a gente ainda não está vendo o erro, mas ele foi redirecionado de volta para o formulário com os campos preenchidos, então não perdi meus dados. Mas agora eu quero mostrar esses erros, né? Bom, então para voltar esses erros aqui, eu tenho que falar no meu controlador que eu quero enviar mais uma coisa de volta, né? Então eu vou colocar aqui um if, então aqui eu vou dizer que eu quero enviar uma variável que chama erros. E aí, quais são os erros que eu quero enviar? Então, os erros do modelo, né? Então, vou pegar aqui os erros do modelo e vou devolver também para o meu formulário. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou redirecionando de volta então, para a tela anterior, com os campos de entrada do formulário, então, com os campos que a pessoa já tinha preenchido, e com os erros do modelo, então, com os erros de validação, ok? Bom, então agora nós vamos simplesmente exibir esses erros lá no nosso formulário. Bom, para exibir esses erros, quando eu uso aqui esse with errors, nós estamos trabalhando com sessão. E aí nós temos que habilitar a sessão aqui no nosso controlador. Então vou vir aqui em config, no base controller, que é o controller base, que é utilizado para herdar em todos os outros aqui, ó. Então está herdando, né? Está estendendo as funcionalidades do base controller. E eu vou desmarcar essa linha aqui, tá? Então, this session igual a config serve session. Então, estou criando uma sessão e estou armazenando a sessão aqui dentro. Bom, então, feito isso daí, a gente vai voltar aqui para o formulário e agora a gente vai criar, então, um lugar aqui para imprimir os erros. Vamos supor que eu quero imprimir aqui embaixo do H1. Então, vou criar uma div, class, vou chamar de alert danger. Então, um alerta de erro, tá ok? Então, só para a gente ver como que está ficando. Então ele vai criar aqui para a gente um painelzinho vermelho. Ok, bom. Aqui eu vou criar fora agora, eu vou criar um código do PHP aqui, e aí a gente vai testar aqui se existe erros, tá? Então vou colocar aqui um if, então if session, então a função, essa função vai pegar para a gente os dados de erro que a gente definiu aqui. Então, o valor dessa variável aqui. Então, estou pegando o valor dos erros. E aí, se tiver alguma coisa aqui, ele vai executar para a gente esse if. Tá? Vou fechar aqui o código do PHP. PHP end if. Ok. Bom, então só para vocês entenderem o que está acontecendo. Aqui eu abri um if e eu fechei o meu if aqui. Dentro desse if tem uma div que é uma div de alerta, tá? Esse comando session, ela é uma função, um helper, então uma função auxiliar, que serve para pegar o valor de uma variável que foi retornada, tá? Quando é retornada por sessão. No caso aqui, quando a gente coloca esse if with errors, nós estamos retornando dados por meio de uma sessão. Então ele está pegando os dados que foram enviados nessa variável errors. Quais são os dados que tem dentro dessa variável errors? No caso, tem os erros de validação, né, que o modelo está retornando para a gente. Se não tem erros de validação, essa variável não tem nada. E aí, se não tem nada, não executa esse if. Então, o if ele fica inerte, ele não é executado. Mas se tiver erros, então esse if é executado e vai mostrar para a gente aquele painelzinho vermelho. Tá? Então, vou salvar, então, só para a gente ver, ó, primeira vez quando atualiza a página aqui, ele vai ficar sem nada, então, porque não tem valores, né, não tem erros dentro daquela variável errors. Agora, se eu preencher aqui qualquer coisa e clicar em cadastrar, aí sim vai ter erros e ele vai mostrar para a gente o painelzinho ali. Por enquanto, sem nenhum erro. Agora a gente vai exibir os erros então, tá? Então, vou criar aqui um outro código do PHP, vou colocar um for each, então, para cada, vou fechar aqui o meu for each, embaixo, PHP end for each. Bom, então abri o for each, então last repetição, fechei o last repetição.
Essa é aquela variável erros que a gente viu aqui, ela é um vetor, então ela vai ter vários erros ali dentro, e esses erros estão associados aos nomes dos campos. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, errors as field error. Aqui você pode dar os nomes que você quiser, né? O field é a chave do vetor e error aqui no caso seria o valor do vetor. E aí aqui a gente pode imprimir os nossos erros. Tá? Só vou colocar aqui o L, então uma lista não ordenada, então um L em cima, fecha embaixo, e aqui dentro eu vou criar então os meus LIs, meus itens da lista. Então os meus itens da lista, aqui eu vou pôr um strong para ficar um pouquinho mais forte, e vou mandar imprimir o nome do campo. Então, imprime o valor do field, que é o nome do campo. E aqui depois, sem ser negrito, nós vamos imprimir o valor do erro. Então, qual que é o erro que aquele campo tem. Então, aqui, Ctrl C, Ctrl V, a gente imprime o erro. Bom, e é isso aí, tá? Então, criei uma lista, dentro da lista eu fiz um for para imprimir todos os erros que foram encontrados, e aí ele vai imprimir aqui então para mim um LI, um item da lista, com o nome do campo escrito em negrito, e depois dos dois pontos aqui, o erro que foi encontrado para aquele campo. Tá? Então, salvei, vamos testar. Então, vou atualizar aqui de novo, está tudo em branco. Vou colocar aqui, ó, mar, qualquer coisa aqui, aqui, e aqui eu vou selecionar um PDF. Então, vou clicar em cadastrar, que ele já nem deixou, né, porque a gente falou que é e-mail. Então, gmail.com, cadastrar, e aqui ele falou que não encontrou a variável erros, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Sim, muito bem. Então aqui, pessoal, chamei a função session_errors, né? E aqui eu estou chamando uma variável, mas essa variável não existe, né? Porque o que eu queria fazer aqui no caso, né? Então, se existe os erros, eu vou criar essa variável erros e vou pegar os dados e vou armazenar dentro dela aqui, tá? Então, estou pegando os erros da sessão e armazenando dentro da variável para mim fazer o loop aqui. Essa variável não existia, por isso que deu um erro, e aí o erro foi justamente esse, né? Então, não existe a variável erros. Bom, então, novamente, eu vou digitar uma senha aqui, vou clicar em cadastrar, e aí ele vai mostrar para mim, então, ó, o campo nome, né? O campo nome deve conter 7 caracteres, confirma a senha, o campo confirma a senha deve conter pelo menos 8, e foto não é um arquivo de upload válido. Aqui ficou meio estranho, né? Nome, o campo nome deve conter 7 caracteres, a gente pode tirar esse sfield aqui e esse field aqui. Pode deixar só a mensagem de erro. Acho que fica melhor. Tá? Então, atualizar e aqui, cadastrar. E aí, então, vai mostrar os erros aqui pra gente. Tá? Bom, então vamos agora testar com dados válidos. Então, Ivan Paulino, e-mail abc123@gmail.com, senha 12345678, 12345678, e aqui eu vou escolher uma foto e vou clicar em cadastrar. Ele falou que a foto não é um arquivo de upload válido, e é isso daí é porque eu não coloquei aqui no meu formulário que eu estou enviando arquivos, né? Então, método post action, e aqui quando a gente vai enviar arquivos via formulário, a gente tem que colocar o enctype multipart form data, ok? Bom, então coloquei aqui o enctype multipart form data para fazer o upload de arquivos, vou salvar, vou atualizar aqui novamente, vamos lá, vou fazer o upload de novo do mesmo arquivo, sou de Minas, vou clicar em cadastrar, e aí sim ele falou que os dados foram salvos, tá? Então, os dados foram salvos, vamos dar uma olhada aqui no banco de dados, então atualizar, e aí então ele salvou pra gente os dados. Então, a foto ainda não salvou porque a gente não fez o upload, isso a gente vai ver na próxima aula. Então até mais, um abraço.